Oração poderosa do Salmo 6 para clamar por misericórdia, cura espiritual e intercessão profunda hoje. Você está cansado, ferido por dentro, buscando forças onde parece não haver mais? Esta oração guiada pelo poderoso Salmo 6 foi feita para você. Uma súplica profunda, sincera e carregada de clamor, onde a alma encontra descanso nas promessas de Deus. Neste vídeo, você será conduzido verso por verso do Salmo 6, um dos clamores mais intensos de Davi, perfeito para quem enfrenta noites em claro, angústias ocultas e guerras invisíveis. Esta oração vai te envolver em um momento de intimidade com o Altíssimo, ativando consolo, libertação, cura emocional e resposta divina. Se você precisa de alívio imediato, se o seu coração clama por justiça, se o choro silencioso parece não ter fim, esta oração é o seu refúgio. Não apenas palavras, mas um escudo espiritual construído pela palavra viva. Assista até o fim. Declare com fé. Deus ouve. Deus responde. Deus age. Tem momentos em que a alma se arrasta. Não é preguiça, não é fraqueza espiritual. É dor acumulada, desgaste emocional, peso invisível. Há noites em que o travesseiro é um altar de lágrimas e o silêncio ecoa mais alto que qualquer voz. Você já viveu isso? A sensação de orar e parecer que o céu está fechado, de dobrar os joelhos, mas as palavras se perderem no meio do choro, de ter fé, mas não forças. O Salmo 6 nasce exatamente desse lugar. Um clamor desesperado, sem máscaras, onde o salmista Davi não tenta parecer forte diante de Deus. Ele se lança como está, fraco, angustiado, quase quebrado. E é exatamente por isso que essa oração é poderosa. Porque não é polida, é verdadeira. Há um poder que se manifesta quando paramos de lutar com as próprias mãos e nos rendemos em oração. Não uma oração decorada, mas um gemido com nome. Um clamor que nasce das entranhas, que sangra e suplica. Quando você está ferido, você não precisa de respostas rápidas. Você precisa ser ouvido. E Deus ouve. Ele não rejeita um coração quebrantado. Neste momento, enquanto você ouve essas palavras, algo está sendo ativado no invisível. Não apenas um vídeo, mas uma convocação divina. Um convite para que você abra a alma diante do Altíssimo. Porque mesmo que o mundo diga que é fraqueza, Deus chama isso de adoração. O choro escondido é altar sagrado para quem sabe que o socorro vem do Senhor. Esta oração é um escudo, mas também é uma chave. Uma chave que abre as comportas de misericórdia para um coração sobrecarregado. Cada verso do Salmo 6 será orado aqui não como um ritual, mas como um grito profético. Não como uma recitação, mas como uma guerra espiritual silenciosa, onde o inimigo não resiste ao quebrantamento verdadeiro. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Deus está te chamando para um lugar mais profundo. Um lugar onde você não precisa fingir que está bem. Onde sua dor é reconhecida. Onde seu clamor é acolhido. Esta oração vai além das palavras. Ela é cura, escudo e resposta. Quando Davi clama dizendo: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Ele não está apenas pedindo misericórdia. Ele está confessando a própria fragilidade. Está reconhecendo que não há argumento humano que suporte o peso da santidade de Deus sem a intervenção da graça. É aqui que começamos a enxergar o coração do Salmo 6. A vulnerabilidade diante do sagrado. Você já percebeu como há momentos em que a alma adoece antes mesmo do corpo? Não é uma enfermidade diagnosticável por exames, mas ela dói como se fosse física. É como se a alma estivesse ferida por batalhas não vencidas, culpas não curadas e palavras que nunca foram ditas. Davi diz: Tem compaixão de mim, Senhor, porque estou fraco. Ele não pede força, ele pede compaixão. Porque há situações em que a força não resolve, mas o toque compassivo de Deus sim. Quando ele continua: Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Ele nos mostra que a dor emocional, espiritual e até mesmo a opressão pode alcançar níveis tão profundos que o corpo físico começa a sentir os reflexos. E quem já viveu isso sabe o que é acordar com peso no peito, dores que os médicos não explicam, fadiga sem razão aparente.
É a alma gritando no silêncio. Neste capítulo, a oração guiada pelo Salmo 6 entra nesse campo profundo, o lugar onde a dor se torna oração, onde o pedido de cura vai além do físico e alcança o interior. Porque quando a alma adoece, nenhuma distração consegue anestesiar a dor por muito tempo. É por isso que a oração é essencial. Ela nos reconecta à fonte que cura por dentro. Deus não ignora os dias em que o nosso rosto é tomado por lágrimas antes mesmo de abrir os olhos. Ele não se afasta quando nos sentimos cansados de tentar. Ele se aproxima. Ele nos observa com olhos de pai, não de juiz. Ele toca com mãos que restauram, não que ferem. E neste momento, essa oração está construindo essa ponte entre a tua dor e o toque restaurador do Eterno. Você não precisa ser forte o tempo todo. Você não precisa carregar o fardo sozinho. O Salmo 6 é a voz que te autoriza a ser vulnerável diante de Deus. Ele é escudo para os fracos, amparo para os cansados, alívio para os que não conseguem mais fingir que está tudo bem. Davi segue com uma confissão que poucos têm coragem de expressar. A minha alma está perturbada, mas tu, Senhor, até quando? Essa não é uma frase de dúvida, mas de desespero. Um grito da alma que se encontra no limiar entre a fé e a angústia. Quantas vezes você já orou, mas parecia que o céu estava mudo? Quantas vezes você esperou uma resposta, mas o tempo parecia se arrastar e o silêncio se tornava insuportável? Neste versículo, Davi não se cala. Ele pergunta. Ele expõe sua ansiedade, sua inquietação, sua dor profunda. Isso revela algo extraordinário. A liberdade que temos em Deus para falar o que está no mais íntimo do nosso ser. Não há censura no altar da oração sincera. Deus não se ofende com o nosso até quando. Ele acolhe. Talvez você esteja vivendo um tempo de espera que já virou desespero. Talvez você tenha clamado por justiça, por cura, por libertação. E o tempo tem sido um inimigo cruel. Mas saiba, no mundo espiritual, o silêncio de Deus nunca é indiferença. Às vezes é construção, às vezes é estratégia, e muitas vezes é resposta sem palavras. Porque enquanto você acha que está parado, Deus está te fortalecendo por dentro. O até quando de Davi não termina em vazio. Ele é seguido por uma súplica. Volta-te, Senhor, livra a minha alma, salva-me por tua misericórdia. Aqui, a alma que antes estava perturbada, começa a se lembrar de onde vem o socorro. Davi não apela para sua justiça, para seus méritos, para suas obras. Ele apela para a misericórdia. Porque quem já desceu ao vale da dor, sabe que a única âncora segura é o amor imerecido de Deus. Essa parte da oração é a virada. É onde o abatido escolhe confiar. Onde o desesperado volta os olhos para o alto. Onde o coração ferido ainda encontra força para clamar. E é exatamente isso que você está fazendo agora. Ao orar com este salmo, você está dizendo: Senhor, mesmo que eu não entenda os teus tempos, eu continuo te buscando. Mesmo que pareça que estou sozinho, eu sei que o Senhor me vê. Deus não ignora esse tipo de oração. Ele não ignora a alma que grita em silêncio. Ele não vira o rosto para quem se humilha com verdade. E hoje, nesta oração, você está sendo visto. Seu clamor está atravessando o céu como incenso. Suas palavras estão sendo registradas na eternidade. Porque quando você ora com o coração quebrantado, até o seu silêncio tem peso diante do trono de Deus. Davi então declara: porque na morte não há lembrança de ti, no sepulcro quem te louvará? Essa pergunta retórica não é apenas um argumento emocional. É uma afirmação de propósito. Ele está dizendo a Deus: a minha vida tem sentido enquanto eu puder te adorar. Isso muda completamente a perspectiva da dor. O objetivo não é apenas sair do sofrimento, mas permanecer vivo para continuar em adoração, testemunho e comunhão com o Senhor. Quando o salmista associa a vida à lembrança de Deus, ele está dizendo que a existência sem a presença divina é como morte em vida. Já pensou quantas pessoas estão vivas biologicamente, mas espiritualmente mortas? Respiram, andam, trabalham, mas não se lembram de Deus, não o louvam, não o invocam.
Davi não quer apenas sobreviver. Ele quer viver com propósito. Ele quer que sua boca continue exaltando aquele que o sustenta. Neste ponto da oração, é como se o clamor se transformasse em missão. É como se, mesmo em meio à dor, ele estivesse renovando seu pacto com Deus. Deixa-me viver, Senhor, para que minha vida continue sendo um altar. Esse tipo de oração move os céus, porque ela não é centrada no ego, mas no propósito, e é isso que torna essa parte do Salmo tão poderosa. Ele não diz, me livra porque quero conforto. Ele diz, me livra porque quero continuar te glorificando. Essa parte do Salmo também é um chamado à reflexão. Será que temos usado nossos dias como instrumentos de louvor? Será que mesmo nos dias bons, nossa vida tem proclamado quem Deus é? O Salmo 6 nos confronta com a verdade de que não basta viver, é preciso viver para algo maior. E esse maior é o próprio Deus. Esse trecho da oração também revela uma sabedoria profunda. A dor não anula o chamado. O sofrimento não suspende o propósito. Mesmo ferido, Davi quer adorar. Mesmo abatido, ele quer ser voz de louvor. Isso é fé em sua forma mais madura. Fé que não depende de circunstâncias, mas que permanece firme, mesmo quando tudo parece perdido. Você que ora agora com este salmo, entenda. A tua vida tem peso eterno. O teu louvor tem valor celestial. O teu clamor não é apenas uma tentativa de escapar da dor, é uma afirmação de que você quer viver com significado. E Deus honra esse tipo de oração. Ele se inclina para ouvir quando alguém diz, salva-me não por mim, mas para que eu continue sendo teu. Estou cansado do meu gemer. Todas as noites faço nadar a minha cama. Molho o meu leito com as minhas lágrimas. Aqui o salmista revela o coração em ruínas, a alma exausta, o corpo consumido por uma dor que parece não dar trégua. Não se trata de exagero poético, mas da realidade de quem chora até a cama se tornar um rio de lamento. A oração agora se torna um desabafo sem filtros, um retrato cru da angústia que transborda noite após noite. Este é o momento em que muitos desistem. O esgotamento emocional parece ser o fim da linha. Mas Davi faz algo radical. Ele transforma o cansaço em clamor. Ele não foge da dor, ele a derrama diante de Deus. E nesse derramar, a cura. Quando a alma já não suporta, mas ainda consegue se abrir em oração, é sinal de que o Espírito está sustentando, mesmo que em silêncio. A força desse versículo está na vulnerabilidade. Vivemos em uma geração que mascara a dor com filtros e frases prontas. Mas aqui, Davi rasga o coração. E ao fazer isso, nos ensina que a oração verdadeira não é feita de palavras bonitas, mas de verdades dolorosas. Ele não esconde sua exaustão, ele a entrega. E isso é adoração. As lágrimas não são sinal de fraqueza. Na linguagem espiritual, elas são intercessões líquidas. Cada gota derramada no travesseiro é um grito silencioso que sobe ao trono de Deus. Você que ora com este salmo, talvez esteja nesse mesmo lugar. Noites em claro, dores que não passam, uma tristeza que parece não ter nome. Mas hoje, ao orar, você transforma sua cama em altar. Seu pranto se torna incenso. Sua angústia, sacrifício vivo diante do Altíssimo. Esse momento também revela que a oração não precisa ser compreendida para ser eficaz. Às vezes, o gemido fala mais alto que o discurso. Às vezes, o silêncio cheio de dor é mais poderoso do que 1000 palavras. E Deus entende, Deus recolhe, Deus responde, porque o Pai não mede a oração pela eloquência, mas pela entrega. Portanto, não se envergonhe do seu cansaço. Apresente-o. Não fuja do peso do que sente. Derrame-o, porque o Deus que vê em secreto recompensará você publicamente. Sua cama molhada de lágrimas pode se tornar o palco da maior visitação de consolo da sua vida. Basta permanecer em oração. Basta continuar, mesmo exausto, dizendo, Senhor, estou aqui. Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e têm envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Neste versículo, a dor atinge uma dimensão mais profunda. Agora, não é só o coração que chora. Os olhos, janela da alma, refletem a tristeza que o tempo não curou. Estão cansados, escurecidos, marcados não apenas pelo sofrimento, mas também pelos constantes confrontos com adversários que não cessam.
Davi não está apenas falando de inimigos físicos. Ele se refere também a pressões invisíveis, vozes contrárias, perseguições silenciosas que drenam a alma aos poucos. Quantas vezes você já se sentiu assim, vendo sua força sendo sugada pela oposição constante, pela crítica disfarçada, pela injustiça que insiste em te rodear? Esse versículo é o retrato fiel do desgaste espiritual. Mas observe algo. Mesmo nesse desgaste, ele não se cala. Ele ainda está orando. Isso revela um princípio poderoso. A oração é o último fio que nos mantém conectados à esperança. Quando tudo em nós quer desistir, mas ainda conseguimos sussurrar um Senhor, ajuda-me, é sinal de que ainda existe fé, mesmo que pequena, mas viva. Os olhos consumidos de Davi mostram que a dor pode marcar, mas não precisa paralisar. O envelhecimento dos olhos é consequência do sofrimento, mas ele continua olhando para o alto. Ele não baixa a cabeça. Ele segue falando com Deus. Isso é resistência espiritual. Isso é perseverança profética. Isso é fé que insiste em permanecer. E há outro detalhe poderoso aqui. Davi está revelando que suas batalhas não são só internas. Existem inimigos reais ao redor. Isso nos ensina que a vida espiritual não é isenta de oposição. Muito pelo contrário. Quem busca a justiça será confrontado pela injustiça. Quem carrega a luz será cercado pelas trevas. Mas isso não é sinal de derrota. É sinal de propósito. Você que ora com este salmo, saiba que o teu desgaste não é em vão. As lutas que enfrentou, as pessoas que se levantaram contra você, os olhares que te julgaram, nada disso passou despercebido diante de Deus. Ele viu cada lágrima, cada injustiça, cada calúnia. E Ele está agindo, porque o cansaço dos teus olhos é o prenúncio da visitação que está vindo. Quando a força humana se esgota, o poder divino se manifesta. Continue orando, mesmo que os olhos estejam pesados, mesmo que a visão esteja embaçada pelo pranto. Deus está vendo por você. Ele está lutando por você. E a tua oração não cairá no chão. Ela será respondida, no tempo certo, com justiça, poder e misericórdia. Apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu pranto. Este é o ponto de virada. Depois de clamar, derramar lágrimas e expor toda a sua angústia diante de Deus, Davi declara com convicção que foi ouvido. Não há mais hesitação. Não há mais lamento. Agora há fé. Agora há certeza. Ele não diz que talvez Deus tenha escutado. Ele afirma, o Senhor já ouviu. Essa mudança no tom é o que torna o Salmo 6 tão poderoso. A oração começa no vale, mas termina na certeza de que o céu respondeu. É nesse versículo que a oração se transforma em proclamação. O coração que gemia agora se levanta com autoridade espiritual. O homem que chorava sozinho agora expulsa os ímpios com ousadia. Há um espírito de guerra santa nesse texto. E essa guerra é vencida com fé. Essa declaração também ensina que o pranto sincero é escutado por Deus. Não importa se ninguém viu sua dor, se ninguém reconheceu sua luta. Deus viu. Deus ouviu. Deus respondeu. E isso muda tudo. Davi não precisa mais justificar sua dor para os outros. Ele não precisa se explicar aos inimigos. Ele apenas os afasta, porque já tem a resposta do céu. Quando oramos guiados por este salmo, chegamos a esse momento crucial. É a transição da dor para a fé, da dúvida para a certeza, da fragilidade para a autoridade. É como se o céu dissesse, eu ouvi. Agora levante-se, reaja, expulse a opressão, rompa com o mal, porque quem ora com lágrimas recebe a força para lutar com coragem. É importante notar que Davi não age com ódio. Ele age com discernimento. Ele reconhece que há pessoas e influências que precisam ser afastadas para que a presença de Deus permaneça. Esse afastar é espiritual. É uma separação entre o que alimenta a alma e o que a destrói. E você precisa fazer o mesmo. Há ambientes, pensamentos e relacionamentos que precisam ser deixados para trás, porque Deus já ouviu sua oração e a resposta exige uma postura nova. Esta palavra é para você que orou, chorou e esperou. Chegou a hora de se posicionar. Deus já ouviu sua voz. Agora
Afaste-se daquilo que atrasa, daquilo que contamina, daquilo que tenta calar a fé que está crescendo em você. O Senhor já respondeu. Tome posse. Ande com autoridade. Declare com fé. Deus me ouviu. O Senhor já ouviu a minha súplica. O Senhor aceitará a minha oração. Esta é a declaração final de fé. Não é uma esperança vaga. Não é um desejo emocional. É uma certeza espiritual fundamentada na experiência. Davi termina essa oração com convicção absoluta. Ele sabe que sua súplica não se perdeu no silêncio do universo. Ele sabe que suas palavras chegaram ao trono de Deus. E mais que isso, foram aceitas. Essa convicção transforma a atmosfera espiritual. Quando o coração tem certeza de que foi ouvido, nasce uma paz que o mundo não pode roubar. A angústia cede espaço à confiança. A insegurança dá lugar à esperança. E a alma, antes aflita, agora repousa no conhecimento de que Deus, o Todo-Poderoso, está agindo. Esse versículo é o ápice da jornada espiritual iniciada no choro. Começou com lágrimas, mas termina com fé. Começou com dor, mas conclui com autoridade. É a oração que ascende aos céus e volta como resposta em forma de certeza interior. O que antes era apenas clamor, agora é comunhão. O que antes era desespero, agora é alinhamento com a vontade de Deus. Quando você ora com essa convicção, você não está apenas esperando um milagre. Você está vivendo como alguém que já o recebeu no Espírito. E essa postura muda tudo. Muda a maneira como você encara a vida, como responde aos desafios, como lida com o medo. Porque quando Deus aceita a sua oração, o impossível começa a se mover. Observe o verbo, aceitará. Ele não diz apenas ouviu, mas aceitará. Isso implica que não é apenas escutar, é receber, aprovar, acolher, agir. Deus não apenas toma conhecimento da sua dor, Ele decide intervir. Isso é graça, isso é resposta, isso é o coração de Deus inclinando-se para o seu clamor. E é aqui que se encerra o ciclo da oração, guiada pelo Salmo 6, da aflição à aceitação divina. Da noite escura à luz da presença de Deus, o Senhor ouviu você. Ele viu o que ninguém viu. Ele sentiu o que você mesmo não soube explicar. E agora, Ele aceita. Ele responde. Ele se move por você. Declare essa verdade com fé. O Senhor já ouviu minha súplica. O Senhor aceitará minha oração. E porque Ele aceitou, nada mais será como antes. A resposta já está a caminho. A justiça será feita. A paz será restaurada. E você caminhará com a certeza de que é amado, ouvido e respondido pelo Deus vivo. Se esta oração tocou o seu coração, se a palavra de Deus falou com você de forma clara e profunda através do Salmo 6, não mantenha isso só para você. Este canal é mais do que um lugar de conteúdo. Ele é uma verdadeira corrente de oração. Aqui, cada nome inscrito é levado diante de Deus em clamor. Cada pedido é considerado com fé. E cada coração é acolhido com amor. Ao se inscrever neste canal, você está se unindo a uma comunidade de fé, fortalecendo essa corrente espiritual que intercede todos os dias por justiça, cura, proteção e resposta divina. Clique em inscrever-se agora mesmo, ative o sino de notificações e deixe o seu nome nos comentários. Nós vamos orar por você. Aqui não pregamos placas de igreja. Aqui, exaltamos apenas a verdade da palavra viva de Deus. Compartilhe este vídeo com alguém que está precisando de um socorro espiritual, de uma resposta urgente, de um escudo contra as batalhas invisíveis. Porque a oração tem poder. A palavra transforma. E juntos em unidade espiritual, nós movemos o céu com fé.